Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uau! Gestão do tempo é uma das coisas principais. Sem ela, ninguém consegue crescer em sentido nenhum. O rei Salomão ensina pra gente uma coisa fantástica. A continuação desse versículo, ele fala que tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar, tem tempo de paz, tem tempo de guerra e assim por diante. Ele fala que existem várias épocas na nossa vida e não só épocas na idade que a pessoa está, mesmo dentro de um dia, dentro de uma semana, você vai ter épocas, tempos que vão ser propícios para uma coisa e outros para outra coisa. Então respeite o tempo. Existe esse conceito, Deus coloca uma energia dentro do tempo e essa energia ela vai estar conectada com os atributos da sua alma. Então você vai precisar utilizar isso muito bem. Quando uma pessoa ela vê um tempo que tem uma energia X e ela utiliza para Y, ela vai estar mal utilizando o tempo. Ela tem que saber utilizar o potencial que existe dentro de cada tempo, o potencial específico que existe dentro de cada tempo. Esse conceito, ele é um conceito muito profundo, ele é muito verdadeiro. Eu vou te dar um exemplo espiritual, só para você ter uma ideia um pouco dessa energia que existe no tempo. Na Bíblia existem tempos festivos. Você tem o Shabat, que é o dia da criação, que Deus ordena as pessoas a guardarem o Shabat, se absterem de fazer determinados atos e utilizarem o Shabat como um dia de reflexão, de conexão, de preces, de estudo. Então, o Shabat ele vem com uma força especial. Você vê as festas bíblicas, a festa da saída do Egito, comemorada, comendo pão ázimo e assim por diante. Não adianta uma pessoa, na festa, no dia que Deus colocou uma energia especial pela saída, pela liberdade, ela ignorar ou utilizar para outro motivo completamente diferente, outro objetivo, vai dar tudo errado. Isso acontece também na nossa produção. Quando uma pessoa ela consegue alinhar as forças que ela tem com o tempo que ela tem, com as missões e propósitos que ela tem, então a vida dela vai ser outra. E não tem nada mais precioso na nossa vida do que o tempo, porque nada pode comprar vida, nada pode comprar o tempo que você tem. Então ele tem que ser muito bem utilizado. Não é à toa que o rei Salomão vai te ensinar que o crescimento na sua vida depende de você entender que tudo tem o seu tempo determinado. Então o tempo determinado, quando você utiliza ele muito bem, ele vai eliminar pressa e ele vai eliminar procrastinação. Os dois elementos vão acabar quando você conseguir entender isso muito bem. Vamos tentar entender um pouquinho mais como é que a gente vai utilizar essa ideia do tempo, como é que a gente vai tentar potencializar esse tempo. O ser humano, ele é dotado de uma mente. Quando nós conseguimos usar o princípio da Kavaná, Kavaná significa intenção. Ela, muitas vezes, ela está ligada com o conceito das preces. Na hora de você fazer uma prece de Deus, não tenha distrações na sua cabeça. Foque que Deus está na sua frente, comunique-se com Ele. Só que muitas vezes a pessoa, quando ela está fazendo isso, ela está pensando em tudo, menos naquilo que está saindo na boca dela. Então a cabeça dela está no jogo de futebol, está nas compras, está nas contas que ele tem que pagar, nas tarefas do dia a dia, mas a boca dele está falando uma prece. Então, um dos elementos que a gente vai ter que conseguir colocar na nossa vida é essa ideia da concentração. Quando você consegue entender a ação que você está fazendo, entender a importância dela, você consegue se concentrar, então a sua consciência fica muito clara e o impacto da sua ação também, então você vai agir obrigatoriamente. Então a gente está vendo aqui um princípio muito, muito importante, tá? Para a utilização do tempo correto. Vamos trazer a ideia também de que cada tempo tem o seu tikkun, cada tempo tem o seu conserto. Cada tempo tem o objetivo especial. Não fale com relação a isso. Quando uma pessoa falha, o que está acontecendo é que Deus confiou a ela
missões nesse mundo. As missões influenciam o seu interior, mas influenciam um bem-estar maior. Então, quando a pessoa ela não utiliza esse tempo corretamente, ela não está fazendo tikkun, no conserto daquele tempo, então ela está de alguma forma desconectando-se da sua alma, está desconectando-se do seu Criador. Agora, como é que então uma pessoa pode utilizar, fazer essa gestão do tempo? Então, a gente tem alguns insights que eles são muito, muito importantes. Primeira coisa, a pessoa ela tem que criar blocos de tempo em que ela está focado. Isso significa que, às vezes, você tem uma tarefa para fazer e você sabe que essa tarefa, para ela ser bem feita, ela precisa de 45 minutos. Então, você tem que saber agora o seguinte, olha, a minha manhã, ela começa no trabalho de 9 a 1 da tarde. Eu preciso de 40 minutos para resolver essa questão, para conseguir avançar nesse objetivo que eu tenho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um bloco de tempo que você vai definir, por exemplo, tá? Completamente aleatório. Você vai falar, olha, de 10 às 10h40 eu não atendo o celular, de 10 às 10h40 eu preciso fechar essa missão, eu preciso chegar às 10 começando essa missão e às 10h40 terminando ela. Você criou um bloco de trabalho, um bloco de tempo que você está focado somente nisso. Não pode haver distrações. Então essa técnica ela é poderosíssima. Você tem que fazer um trabalho. Você tem que realizar uma missão, você precisa estudar alguma coisa para poder fazer o seu crescimento. Então você fala, quanto tempo eu preciso disso? Vamos falar que você precisa de 18 horas, beleza. Então você vai ter alguns blocos de tempo para poder resolver essas 18 horas. Você não vai fazer em um dia, talvez nem em 2 dias, mas você vai criar blocos de tempo que cada um desses blocos vai ser dividido em blocos menores e dessa forma você vai fazer a sua missão. Saiba que esse princípio ele funciona maravilhosamente. Coloca quanto tempo eu preciso para fazer isso e nada vai entrar no meio. Nenhum tipo de distração, produtivo, não existe desculpa, tá? Isso daqui é muito importante. Número 2, você tem que criar hábitos produtivos. O que acontece é que muitas vezes você tem muitas pequenas ações, pequenas tarefas que elas vão se acumulando. E aí confunde a sua cabeça. É tanta coisa que você tem que fazer, então você fica perdido. Existe uma técnica muito simples, eu utilizo ela e ela é fantástica. Ela deixa você também focado, que é você começar o dia. Para começar, você vai pensar o que eu preciso conseguir fazer hoje. Tá? Então você vai pegar a sua agenda, você vai pegar seu celular, cada um a forma como ele utiliza e fala quais são as minhas missões diárias. Tem pessoas que já fazem isso na noite anterior, o que eu preciso fazer no dia seguinte, o que eu quero alcançar no dia seguinte, ou tem pessoas que fazem no começo do dia, mas não pode ser no meio do dia, porque você já perdeu uma porção muito importante do seu tempo. Então o que você vai fazer é fazer uma lista. Depois você vai fazer essa lista, você vai botar ela em prioridade. O que é realmente mais importante dentro daquilo que eu tenho que preparar? Então, colocou a prioridade, número 1, número 2, número 3, número 4, fantástico, está feito. Agora, o que você vai fazer é não se desviar disso. Você fala, eu preciso terminar isso. Você pode ir um passo a mais. Quanto tempo eu preciso para a primeira missão? Quanto eu preciso da segunda? Quanto tempo eu preciso para a terceira? Quanto eu preciso da quarta? E aí, o que você vai fazer? A primeira técnica, blocos que a gente criou, blocos focados. Então, você não é uma máquina, você sabe disso. Então, vamos falar que você tem 5 missões. Vamos falar que, por acaso, tá, de coincidência, cada uma delas leva meia hora. Então, você tem 5 missões de meia hora, então você vai decidir em que meia hora você vai fazer a primeira missão, quando é que você vai fazer a segunda, quando é que você vai fazer a terceira. Enquanto você está fazendo essa primeira missão, não tem distração. Pode ser que você vai fazer um intervalo entre a primeira e a segunda, mas quando você começou a segunda, de novo, não tem distração. E dessa forma, a sua vida ficou planejada, organizada e focada. E ao mesmo tempo, você sabe que você precisa do intervalo para tomar um café, você sabe que às vezes você quer espairar um pouquinho, quer deixar 10 minutos, mas você não vai fugir demais
do seu planejamento, daquilo que você está preparado para fazer. Isso leva à produtividade, isso acaba com procrastinação, isso também faz você ter um ritmo muito bom, muito correto, muito tranquilo para a sua vida. Então a sua vida fica organizada e você se sente bem com você mesmo, você se sente produtivo. Você não fala, poxa, olha quanto eu dormi, olha quanto eu perdi de tempo, olha quanto eu fiquei em redes sociais. A gente vive num mundo onde existem distrações o tempo todo. As distrações, você está trabalhando no celular, você está trabalhando no computador, e aí surge uma mensagem de WhatsApp, entra um mail novo, aparece uma mensagem do site de notícias. É muito fácil você perder o foco. Então você tem que saber de algo. Certa vez, o meu irmão me contou que eles trouxeram para a empresa dele para fazer uma palestra uma pessoa muito importante, uma pessoa muito famosa no mundo dos negócios. E o chefe, da empresa que trouxe essa pessoa, ele apresentou ela e ele falou, olha, eu quero falar para vocês, meus empregados, que eu tive muita dificuldade de falar com ele, de trazê-lo aqui, então vamos valorizar aqui até o meu esforço, porque não foi fácil eu conseguir fazer ele atender o meu telefone, convidar, trazer ele. E esse palestrante, ele falou, olha, é verdade, mas não é porque eu estava te ignorando, não. Eu tenho as minhas tarefas. Então, quando você me ligou no meio de uma tarefa, ou num dia que eu tinha várias tarefas, eu não ia atender o telefone, acontecesse o que fosse. Então eu sabia que podia ser uma nova proposta para eu palestrar, para eu fazer mais alguma coisa, mas eu tinha o meu nível de prioridade, então por isso é que levou tempo para eu atender. Quando eu consegui falar com você, quando eu acabei aquilo que para mim era importante, aí eu tinha tempo para você. Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida, o que é? Você sabe o que é importante, mas qualquer pessoa que te manda uma mensagem, qualquer pessoa que te liga, então você atende ela e passa a mudar da sua prioridade para a prioridade dela. Perdeu o foco, perdeu o tempo, perdeu o tikkun, então você está sem rumo. Esse é o princípio. Então a gente aqui trouxe 2 dicas importantíssimas para a gestão do seu tempo. Blocos focados e o planejamento. O planejamento diário que ele acontece, provavelmente no começo do dia ou no final do dia passado, coloca a lista, bota as prioridades e deixa tudo organizado. Existe mais uma última coisa que você precisa fazer, é uma revisão semanal. Dá uma olhada na sua lista de tarefas que você colocou para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. E depois dá uma olhada, aquilo ficou faltando alguma coisa, teve coisas que eu não consegui completar. Então como é que eu vou colocar isso agora na minha agenda? O que eu deixei de fazer que era muito importante? Então você vai dar uma olhada, isso também vai te dar um sentimento, eu estou no caminho ou não estou? Se eu não estou, o que eu vou ter que melhorar para essa gestão do tempo, para utilizar esse presente maravilhoso que é a vida que Deus me deu? Como é que eu vou fazer para conseguir utilizar ele corretamente? E saiba, eu quero que você use também isso para o seu lado pessoal. Quando você está com a sua esposa, tenha blocos de tempo focados, não atende o celular, não veja o WhatsApp. Quando você está com seus filhos, valorize eles. Deixe eles terem o seu pai, a sua mãe com eles, completamente. Você é todo deles, não abraça eles com o celular na mão, nem leva eles para o parque dessa forma. Esteja com eles, não deixa que a prioridade de outras pessoas interfira nas suas prioridades do seu tempo sagrado. Então a gente traz aqui algo que, sem isso, não existe crescimento, não existe produtividade, então não existe sucesso.